O atual conflito entre o Estado de Israel e o grupo extremista muçulmano Hamas já contabiliza mais de 3.500 mortes, segundo dados encontrados por nossa redação até a data da gravação deste vídeo. Uma tragédia sem precedentes que escancara o que há de pior em nós, humanos, e nossa inabilidade de lidar com nossas diferenças sem utilizar a violência. Mas nós sabemos, e você provavelmente tem acompanhado nos últimos lançamentos aqui do canal, que esse conflito não vem de agora. Pelo contrário, suas raízes se estendem há pelo menos 75 anos, quando foi oficializada a criação do Estado de Israel, em resposta ao antissemitismo disseminado na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Contudo, é possível apontar para um passado ainda mais longínquo, quando falamos dos combates e das disputas por essa região. Elementos históricos, culturais e, principalmente, religiosos estão envolvidos e complexificam ainda mais esse fenômeno, atiçando os ânimos e dificultando formas e possibilidades de um acordo para, enfim, lidar com essas questões de forma pacífica. Portanto, como não se trata de um confronto recente, é de se esperar que diversas estratégias já foram pensadas e desenvolvidas para lidar com os ataques inimigos e desenvolver melhores métodos de defesa. Afinal de contas, é de uma guerra que estamos falando. Por isso, hoje vamos mostrar para você um sistema inovador desenvolvido por Israel e que voltou à tona com os atuais ataques. O Iron Dome, ou Domo de Ferro em português, é um avançado sistema de defesa antimíssil, projetado para interceptar e destruir ameaças de mísseis e foguetes de curto alcance. Sua eficácia e precisão fizeram dele uma peça fundamental na segurança do país, protegendo suas cidades e população contra ataques aéreos. O sistema foi concebido em resposta às ameaças contínuas, representadas por grupos militantes como o Hezbollah, do Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, que lançavam regularmente mísseis contra as cidades israelenses. Os ataques que acenderam o alerta das autoridades israelenses foram causados principalmente na década de 90 pelo grupo do libanês e, a partir dos anos 2000, pelo coletivo que atualmente está em guerra contra o país. Estima-se que entre 2000 e 2008 foram lançados cerca de 8.000 projéteis contra cidades israelenses, entre morteiros e foguetes. Contudo, com o avanço da tecnologia e o investimento constante na indústria bélica, a capacidade para produzir investidas mais constantes e numerosas aumentou vertiginosamente. A partir disso, vendo essa chuva de mísseis sobre a cabeça dos israelitas, o general Daniel Gold propôs a construção de um sistema que coibisse, ao menos em parte, esses ataques e protegesse a população do país. Inicialmente, o projeto foi visto com muita desconfiança pelos compatriotas e pela comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, que, como sabemos, têm um histórico de apoio ao Estado de Israel desde a sua fundação. Apesar das críticas que acusavam o plano do general como uma perda de tempo e investimentos, o militar conseguiu o apoio do ministro da Defesa e, com uma parceria da indústria aeroespacial israelense com a iniciativa privada, através da empresa Rafael, o projeto passou a ser desenvolvido em 2007, então. Os testes já se iniciaram em 2008, mas o sistema só ficou operacional em 2011, mesmo assim com uma taxa de eficácia que ficava em torno de 70%, segundo dados da Força Aérea de Israel. O teste de fogo veio durante a Operação Pilar, de defesa para tentar eliminar militantes palestinos do Hamas em 2012. Segundo o governo israelense, o escudo protetor conseguiu interceptar 85% dos mísseis disparados na faixa de Gaza naquela época. Mas como ele funciona? Acompanhe. Quando um míssil inimigo é lançado, o sistema utiliza radares para rastrear sua trajetória e calcular sua rota. Se o míssil ameaçar atingir uma área povoada, o Iron Dome dispara um foguete interceptador chamado Tamir, que é lançado para abater o míssil antes que ele alcance seu alvo. Porém, se for calculado que o projétil atingirá uma área deserta,
como um campo aberto ou uma região no mar, o sistema não é ativado e o míssil chega ao seu destino. Logo à frente, entenderemos o porquê disso. O sistema é formado por 3 elementos essenciais: um radar para detectar e rastrear, um centro de controle de armas e uma unidade de disparo dos mísseis, pronta para agir ao menor sinal de alerta. Como seu sistema de rastreio é baseado em radares, ele pode operar em qualquer condição climática, faça chuva ou faça sol, o que, convenhamos, é essencial para um sistema de defesa. Ele é capaz de detectar mísseis lançados em um raio de 4 a 70 quilômetros e seu tempo de resposta varia de 15 a 90 segundos, dependendo da velocidade e da distância da ameaça. Além disso, a eficiência do domo de ferro é notável, com uma taxa de interceptação estimada em cerca de 90%. Isso significa que a grande maioria dos mísseis que representam uma ameaça iminente é neutralizada antes que possam causar danos às áreas habitadas. Além da eficácia operacional, o sistema é flexível e móvel, podendo ser deslocado para diferentes áreas conforme necessário. Assim, ele pode ser posicionado estrategicamente para proteger as regiões mais vulneráveis, adaptando-se às mudanças nos padrões de ameaça e aos diferentes focos de ataques. Porém, nem tudo são flores. Apesar de sua eficiência, praticidade e agilidade, o Iron Dome enfrenta um grande desafio: o custo envolvido na sua operação. A produção e manutenção das baterias são dispendiosas, sobretudo os interceptadores, que são utilizados em larga escala, a depender das ameaças. Cada míssil protetor tem cerca de 3 metros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro, pesando pouco mais de 90 quilos. Um disparo feito pelas baterias do escudo custa aproximadamente 66 mil euros, mais de 350 mil reais, em conversão direta. O que levanta questões sobre a sustentabilidade financeira desse sistema em longo prazo. E lembra que falamos que quando fosse detectado que um míssil inimigo não atingiria uma área habitada, ele não seria abatido? Pois o motivo é justamente esse. Como o risco para a vida das pessoas é baixo, o custo da operação é extremamente alto e o sistema pode ainda ser necessário em algum outro lugar. É preferível deixar que esses ataques menos danosos sigam seu curso para focar na proteção de locais e ameaças mais contundentes. Então, as autoridades do Estado de Israel e a empresa responsável pelo Domo de Ferro, a Rafael, sabendo dessas limitações e da necessidade de novos investimentos e inovações nessa área de defesa, passaram a trabalhar em uma nova tecnologia chamada Iron Beam, também conhecida como feixe de ferro. O Iron Beam utiliza uma tecnologia avançada de laser de estado sólido para neutralizar mísseis e foguetes de curto alcance. Quando um míssil é detectado e identificado como uma ameaça, o sistema dispara um feixe de laser altamente focalizado e potente. Este feixe destrói a estrutura externa do míssil, fazendo com que ele exploda no ar antes de alcançar seu alvo pretendido. A velocidade de reação e a precisão desse novo sistema são impressionantes. Em questão de segundos após a detecção de uma ameaça, o laser é disparado e o míssil inimigo é neutralizado. A resposta é quase imediata mesmo, o que torna altamente eficaz e minimiza o risco para as populações civis e as áreas habitadas. Uma das grandes vantagens do feixe de ferro é sua capacidade de lidar com mísseis de curto alcance. Como vimos, a área de atuação do domo de ferro é a partir de 4 quilômetros, o que o torna vulnerável para lançamentos mais próximos. Ademais, as ameaças de curto alcance ainda representam um risco maior, pois têm menos tempo de voo e, portanto, menos tempo para serem detectadas e neutralizadas. O Iron Beam supera esse desafio com sua reação rápida e precisão milimétrica. Além disso, o novo sistema é altamente econômico em termos de custos operacionais, o que contribui com o maior desafio do projeto anterior. O custo por disparo de laser é relativamente baixo, o que o torna uma opção mais viável para enfrentar mísseis de curto alcance, especialmente em cenários em que uma resposta rápida é necessária. Ele também é altamente móvel
e pode ser implantado em várias plataformas, assim como seu antecessor. No entanto, o novo sistema ainda não está em operação. As estimativas das autoridades israelenses e da empresa responsável pelo projeto são otimistas, e eles estão trabalhando duro para tê-lo em seu arsenal o quanto antes, principalmente com as novas demandas. Assim, embora o Iron Beam seja uma adição valiosa à defesa de Israel, ele não substitui o Iron Dome. Na verdade, os dois sistemas irão trabalhar de forma complementar para oferecer uma defesa ainda mais eficaz contra diferentes tipos de ameaças. E depois dessas explicações, você pode estar se perguntando: por que esse sistema não protegeu Israel contra os ataques do Hamas dessa última semana? Como dissemos, o avanço tecnológico proporcionado pelo constante investimento em armas cada vez mais modernas proporciona, também aos grupos extremistas, formas mais eficazes de produzir seus ataques. O coletivo palestino afirma ter enviado cerca de 5.000 mísseis em direção a Israel em questão de 20 minutos, o que, mesmo para um sistema tão avançado e inovador como o Iron Dome, foi muito para lidar ao mesmo tempo. Isso reforça a necessidade de investimentos para a produção de novas tecnologias, como o Iron Beam, além de melhorar aquelas já existentes. Mas, cá entre nós, o certo mesmo seria saber lidar com as diferenças e promover a paz, independentemente de qualquer desavença, independente de sua origem. Vocês não acham?